Guardiola fica quanto tempo mais na Premier League? Cara, eu não sei. Ele parece muito feliz lá mesmo. Ele É? parece muito feliz. E até agora existe essa discussão se o City vai ser punido ou não, que pode ser rebaixado, tudo. E ele já falou que mesmo se for rebaixado, ele continua. Eu não sei se é verdade. Mas É punido pelo quê? Eu não acompanhei. são Fair play, talvez? Fair play? existe uma investigação de 115 infrações que o Manchester City cometeu. Isso é uma coisa que o Der Spiegel, o jornal alemão, divulgou em 2018. Uhum. O City foi punido pela UEFA 2 anos sem poder participar Mas das aí competições. reaveu porque Mas tinha expirado. e o eu tribunal esportivo lá Uhum. não é que inocentou, mas justamente por isso, tinha expirado e tudo mais. Só que aí, nesse ano, a Premier League entregou para uma comissão independente para analisar o caso. E agora, com a punição do Everton, de Eu 10 vi muita pressão de 10 da galera pontos, do Everton. todo mundo falando, caramba, o Everton É. ajudou a investigação. O caso do Everton, assim, para falar rapidinho, Aham. tem um limite de prejuízo que os clubes podem ter em 3 anos. Se não me engano, é 105 milhões de libras, alguma coisa assim. Em 3 anos, o Everton explodiu esse limite em 20 milhões de libras. Então a gente está falando de 6 milhões e meio de libras por ano. E por causa disso perdeu 10 pontos. Se essas infrações do City forem comprovadas, o que isso vai fazer com o City? Se o Everton perdeu 10 pontos com um problema muito menor do que o City talvez tenha feito. O Chelsea é a mesma coisa. O Chelsea já tem prova que na época do Abramovich, ele usava umas empresas dele para pagar determinadas pessoas, ou determinados funcionários, ou determinadas contratações, sem usar o dinheiro do clube. Isso é inflar assim, as receitas de maneira... E os próprios novos donos do Chelsea já falaram, é verdade, tem documentação que nem passou pelo clube, então não foi feita pelo clube. Que punição você vai dar pro Chelsea, se o Everton já perdeu 10 pontos? Você vai... Rebaixar é o mínimo. É o mínimo. Pô, Então- mas se acontecer... Então, existe uma pressão muito grande. O do City, o problema é que, assim, primeiro que o City contratou os melhores advogados do mundo e eles estão dificultando, assim, todo passo que a Premier League tenta dar, os advogados dão um jeito de engessar o negócio. Então, eu acho que vai demorar ainda para o caso ser resolvido, mas, cara, Uma hora vai, né? uma hora vai. Até pela isonomia da liga, né? Pelo claro. nome da liga. E, de novo, o governo agora tá pressionando, porque o governo falou que vai ter um órgão para regular. Então, agora a Premier League tá querendo mostrar serviço. E você tem... Quais são as suas experiências com o Pepe? O Pepe, ele é difícil no começo. Ele, visivelmente, ele acha que... A postura dele é de que eles acham que os jornalistas não vão fazer boa pergunta, não entendem do jogo. E eu até entendo ele, porque, cara, tem... A imprensa inglesa, e no geral, eu acho muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Em que sentido, assim? Sensacionalista Cara, pra sempre as caralho? mesmas perguntas. Eles não têm tá. criatividade nenhuma, sabe? Pro DAZN, por exemplo, eu fazia muita entrevista pro DAZN Canadá, que acaba sendo usado pra DAZN Alemanha, Espanha. E aí, sempre que tinha uma entrevista grande, eles mandavam uma lista de sugestões. Eram sempre as mesmas sugestões, cara. Assim, uma falta de criatividade é inacreditável. Tanto é que a Nathalie, quando fez a primeira entrevista com o Pepe pela Sky, quando acabou a entrevista, o Pepe virou pro produtor da Sky e falou: finalmente uma repórter que faz boa pergunta, hein, na Sky. Porque ele já conhecia a Nathalie também, a Nathalie já entrevistou ele. Então, assim... Então, ele tem sempre mesmo assim, meio que... Ele vai responder qualquer coisa. Ele nem olha pra você às vezes. Mas aí, com o tempo, ele vai entendendo quem são os bons jornalistas ou não. O Fred Caldeira, por exemplo, cara, Chama pelo nome. visivelmente o Pepe e dá ótimas respostas. Por quê? Porque ele faz ótimas perguntas. Agora, no geral, assim, ele é uma pessoa difícil. Nos primeiros anos dele lá, isso é uma regra também da Premier League. Todo treinador, depois do jogo, tem que falar com pelo menos uma emissora, além da Sky, que é a emissora oficial Da transmissão. da transmissão lá na Inglaterra, e da Premier League, ele precisa falar com mais pelo menos uma, eu não lembro se é uma ou duas emissoras. Nos primeiros 2 anos, o Pepe quebrava essa regra, falou: não vou falar com ninguém. Então a gente nunca conseguia falar com ele. Aí, de repente, falou: o Pepe vai começar a falar. E aí, sei lá, 1 ano depois, começou a rolar um movimento que ninguém queria falar com o Pepe. Porque ele, às vezes, não é que tratava mal, ele era seco, as respostas eram curtas, porque, de novo, ele tava cagando e andando. Mas
quando tem pergunta boa, ele dá ótimas respostas. Ele me deu uma resposta que repercutiu muito, que ele falou do Figueirense. Eu consegui fazer o Pepe falar do Figueirense. Caralho, como é que Que foi? na época foi... Os jogadores do Figueirense estavam meio que... Estavam organizando uma greve, porque eles não recebiam salário há algum tempo. E eu não lembro exatamente qual discussão. Tinha uma coisa acontecendo na Inglaterra também, que eu consegui na pergunta relacionar um com o outro. E ele falou... Olha, eu não sei direito da história do Figueirense, mas eu acho muito legal. Eu torço para que eles consigam se organizar. Que os jogadores não são unidos, os treinadores não são unidos. E se tá com o salário atrasado, tem que parar mesmo. Eu torço muito para que o Figueirense consiga fazer isso. E, mano, Claro. repercutiu pra caramba na época. Pô. Pepe Guardiola falando do Figueirense. Ele é um cara que critica a liga, assim, o futebol inglês, algumas coisas assim. A gente vê muitos estrangeiros fazerem isso aqui no Brasil. O Abel, por exemplo, é odiado aí por parte da imprensa por meter o pau em tudo que é errado. No no calendário, eu futebol já vi o brasileiro. Pepe criticando o calendário da Premier League. Já criticou o calendário, ele critica... Você vê o Klopp, por exemplo, criticando muito esse horário, o primeiro horário lá, que inclusive o City e o Liverpool jogaram na última rodada, que é o Sim, da horário meio-dia e meia cedo, lá, que é 9h30 daqui. Tem essas críticas mais pontuais, assim, mas a verdade, cara... A crítica não é nem muito pra liga. Tirando essa parte do horário, eles têm criticado muito o calendário, que é mais culpa da UEFA e da FIFA, né? Muito data FIFA, cara, que volta todos os jogadores estourados. É. Isso eles têm Isso é uma criticado merda. muito. Porque não para de crescer o número de jogos de seleção, ou a Champions League já vai ter mais times na próxima temporada, então vai ter mais jogos. Copa, né? Então eles criticam muito o calendário, mas aí não sei nem... não é muito pra liga, assim, em Isso si. que eles mas... não têm os campeonatos estaduais. Não tem que Imagina. jogar no Tem Nicolau Alayon. um aí. Londresão É. pra jogar. Imagina o Guardiola Não, treinando. imagina o Guardiola na beira do Nicolau Alayon ali e tal. Vamos, Piquerez! Não dá, né, cara?